Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Meus amigos, meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a palavra do semeador, a parábola do semeador, melhor dizendo, que está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: Ajuntando-se grande multidão e vindo a ter com ele gente de todas as cidades, falou por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte à beira do caminho foi pisada e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra e nascida secou porque não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos e crescendo com ela os espinhos sufocaram. Outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por um. Tendo dito ele estas coisas, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. E ele lhes disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essa é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Ou seja, essa semente que caiu é a palavra de Deus. E por que ela caiu à beira do caminho? E por que ela caiu na pedra? E por que ela caiu no meio dos espinhos? E por que ela caiu em boa terra? Esses significados, essas 4 condições, são 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. 4 tipos de pessoas que existem no mundo. 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Que é quem ouve a palavra, mas logo vem o diabo e arrebata do coração, cujo o texto vai dizer ali. Outra pessoa é a pessoa que cai em solo rochoso, ou seja, por certo tempo ela ouve, entende, recebe com alegria, mas na hora da provação ela pula fora. Outra cai entre os espinhos, ou seja, a palavra cresce, frutifica ali um pouquinho, mas os espinhos logo vêm e sufocam. Que são pessoas que quando elas começam a querer frutificar, elas não frutificam porque os espinhos sufocam, ou seja, elas começam a pensar em coisas terceiras, em coisas vãs desse mundo. E a outra são pessoas que caem em solo fértil. E aí a palavra dá frutos. Começa a dar frutos, começa a frutificar, começa a transformar a vida das pessoas. E é isso que a gente vai ler. Está escrito lá, no capítulo 8, no versículo 11. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração. Ou seja, arrebata a palavra. A pessoa ouviu, mas logo ela, ao mesmo tempo que ela ouve, ela pensa: isso não tem importância, já ignora e já segue a vida dela. A palavra não deu ali, não enraizou no coração, não deu frutos, né? Porque para dar frutos precisa enraizar, crescer, frutificar. Então a pessoa só ouviu e vamos seguir a vida. Vamos seguir a vida, ouvir, mas isso aqui não faz diferença para mim. É o primeiro tipo de pessoa. A semente que cai à beira do caminho. E os pássaros, e os homens pisam e os pássaros comem. O outro tipo de pessoa é a semente que cai sobre a pedra. Os que até ouvem e recebem a palavra com alegria. Ou seja, eles ouvem, já é diferente dessas outras pessoas. A primeira pessoa ouve e logo o diabo já arranca do coração. Ou seja, ela não deu importância à palavra de Deus. Já ignorou totalmente a palavra de Deus. Mais certo assim, né? Não é nem que não ouve, é que ignorou. Ouviu e ignorou. Ou seja, por isso o diabo arrebatou do coração. O outro tipo de pessoa é a que caiu em solo rochoso. Ou seja, receberam a palavra com alegria,
mas não tem raiz. Por que não tem raiz? Porque estão em solo rochoso, né? Ou seja, quando uma semente cai num solo rochoso, ela não frutifica, ela não dá frutos, ela não dá resultado, ela não cresce a raiz, porque a rocha atrapalha. Então, é isso. Essas pessoas até recebem com alegria por algum tempo, mas na hora que vem as provações, na hora que vem as tentações, os apertos dessa vida, as dificuldades dessa vida, as dificuldades que existem nessa terra, a pessoa não consegue, porque não está enraizada na palavra de Deus, não está enraizada no centro da vontade de Deus. Por isso que quando vem as tentações, as provações, a pessoa logo desiste, logo sai da fé, logo se desvia, logo para de ir na igreja, logo para de buscar Deus, logo esquece e vai viver a vidinha dela, medíocre, mequetrefe. Por isso, porque não enraizou no coração. Ou seja, primeiro tipo de pessoa, a pessoa que vem o diabo logo e arrebata. Não deixa a palavra entrar. Não deixa a palavra entrar. O outro tipo de pessoa é que a palavra até entra, até recebe com alegria, mas devido às situações, às dificuldades desse mundo, ela logo desiste, ó. Ela pula fora do barco. O terceiro tipo de pessoa é a semente que caiu entre os espinhos. São os que ouviram e com o passar dos dias são preocupados, são sufocados com o quê? Com preocupações, com as riquezas e prazeres dessa vida. Ou seja, ela está preocupada em ganhar dinheiro, ela está preocupada em se formar, ela está preocupada em ostentar, em formar família, em casar, em ter carro do ano, em ter casa do ano. Ela está mais preocupada com os prazeres desse mundo do que com a vontade de Deus. Ou seja, são pessoas egoístas, soberbas, que mais se preocupam com o seu próprio ventre do que com fazer a vontade de Deus. Já é uma outro tipo de pessoa. A pessoa até reconhece que a palavra é de Deus, mas o ego dela não faz ela obedecer essa palavra, faz ela ficar preocupada com as riquezas e com os prazeres da vida. E por isso que os frutos não chegam a amadurecer. Os frutos não chegam a amadurecer sobre essas pessoas, porque elas ignoram a palavra. Elas ouvem, entendem que aquilo é a palavra de Deus, mas elas preferem ficar preocupadas em ganhar dinheiro, em ter mulher, em ter homem, em ter casa, em ter carro, em ter faculdade, em ter estudo. Não que isso seja errado, mas isso nunca pode estar na frente de Deus, estar na frente da sua palavra. Não pode, gente. Se isso estiver na frente de Deus, você é essa pessoa, essa semente que caiu e os espinhos sufocam. E uma semente que o fruto não amadurece, o que é um fruto que não amadurece? É um fruto que não evolui. E isso não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Está apodrecido. E o outro tipo de pessoas são pessoas que aí sim a palavra caiu em boa terra, ouvindo a palavra, retém num coração honesto e dão fruto com perseverança, ou seja, perseveram até o fim. Gente, o que eu quero trazer com esse estudo a vocês? Para vocês verem que Satanás tem 3 estratégias para deter a palavra de Deus. E isso funciona muito bem, porque segundo isso que a gente está ouvindo, de 4 pessoas que ouvem a palavra, só uma dá fruto. Ou seja, muito poucas pessoas dão fruto, frutificam e perseveram. Ou seja, veja como Satanás é ardiloso. Ele tem 3 estratégias. Ele arranca logo do coração, para a pessoa que já está propensa
a ser um ímpio, a ser uma ímpia, ele arranca do coração logo. Por isso que ele não ouve a palavra de Deus. Não aceita a palavra de Deus, esses tipos de pessoas. Ouvem, mas não aceitam. A primeira estratégia do diabo: o trabalho com os ímpios. Ouve, mas ignora. Ouve, mas não acredita. Ouve, mas não crê que aquilo é a palavra de Deus. Por isso que arrebata logo do coração. Ou seja, primeira forma, arrebatar a palavra do coração dos ímpios. Segunda forma, até entra, mas devido às provações, ele coloca lutas, ele coloca prova no caminho das pessoas, assim como ele colocou com Jó. Só que Jó, por ter raiz, por ter deixado a palavra frutificar dentro dele, Jó não desistiu. Jó não fez aquilo que a mulher dele mandou, porque a mulher dele estava sendo usada por Satanás. Pega, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha as palavras de maldição dessa mulher, gente. Olha as palavras de maldição dessa mulher. Essa mulher estava possessa, estava endemoniada. Pega, amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que Jó fez? Não fez nada disso. Ele continuou perseverando até o fim, crendo que a situação que ele estava vendo não era culpa de Deus. Ele não entendia o porquê que estava acontecendo. Ele não entendia que era Satanás que estava por trás disso. Que Satanás tinha a permissão divina para provar Jó. Mas hoje a gente entende que o diabo vem sim provar. Deus permite o diabo provar a nossa fé. E é esse tipo de pessoa que, não tendo raiz, quando vem provações, lutas, aflições, perseguições, ela desiste, ela desanima, ela enfraquece na fé, ela sai da igreja, ela desiste de buscar a Deus, ela vira as costas para Deus. São esses tipos de pessoas que desviam-se da fé pelas dificuldades. Ou seja, primeiro o diabo arrebata os ímpios, depois ele vai para as outras pessoas que são propensas a dar mais ouvido à palavra de Deus. E o que? Através da dificuldade, da luta, da prova, ele faz com que a pessoa desanime. Outro tipo de pessoa é aquele que ouve a palavra, né? Sabe que é a palavra de Deus, mas o diabo traz distrações para ela. Traz os prazeres desse mundo, traz os objetivos desse mundo. Ganhar dinheiro, prosperar, ter um bom carro, ter uma casa, ter uma família digna. Gente, entendam, não que isso é errado, muito pelo contrário, mas o diabo coloca isso no coração do homem para o homem colocar isso à frente de Deus, à frente da palavra. E tem conseguido, gente, e tem conseguido êxito nisso, porque muitas pessoas esqueceram do evangelho, esqueceram de Deus. E conseguiu, ou seja, as 3 estratégias: arrebatar logo do coração, vir com tentações, com provas, com dificuldades, e os prazeres desse mundo, as riquezas. Ou seja, 3 estratégias ardilosas de Satanás para desviar o povo da verdade, desviar o povo da palavra. Mas quem se debruça nisso aqui, quem busca se enraizar na palavra, quem busca se entregar de verdade ao Espírito Santo de Deus, quem busca fazer a vontade dele, viver para ele. Não vivemos nós mais para nós, mas a gente vive para Deus, vive para Cristo. Assim como o apóstolo Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quem se aprofunda, quem se enraiza na palavra, não é derrubado, não é desviado com lutas, não é desviado com provas, não é desviado com as tentações, não vai se desviar pelos prazeres desse mundo, pelos desejos da carne, não, mas porque a pessoa se dobrou à palavra. Por que esses 3 tipos de pessoas ali que se desviaram, que não ouviram a palavra, melhor dizendo, por que esses 3 tipos não ouviram?
porque não deixaram o Espírito Santo os guiar, não deixaram o Espírito da verdade levar a elas a todo o entendimento da verdade. Então é por isso que ignoram a palavra de Deus. Só que como a gente conseguiu entender isso, que o diabo usa essas 3 estratégias, a gente tem que se colocar firme, gente, na posição. Porque se a gente sabe a estratégia do diabo, do nosso inimigo, do nosso adversário, agora a gente vai começar a orar, agora a gente vai começar a buscar de Deus, para que Deus não deixe essas pessoas caírem na cilada do diabo, nas estratégias do diabo, em que a palavra venha ter poder na vida delas e que elas venham ser a boa terra. Porque se a gente entende isso, até o jeito da gente orar muda, até o jeito da gente buscar muda. Porque a gente vai começar a orar por essas pessoas, para que elas escutem a palavra de Deus, deem ouvido e coloquem em prática e deixem essa palavra enraizar no coração. E aí o reino de Deus avançará. A gente entendendo a estratégia do diabo, a gente vai orar justamente contra essas estratégias, para que a palavra de Deus prossiga, para que o reino cresça, assim como é o nome do canal que eu escolhi, né, no YouTube, que cresça o reino. Esse é o desejo do meu coração, esse tem que ser o desejo do coração de todos que se dizem de Deus, que o reino de Deus cresça, avance, que o evangelho avance, que o reino cresça. Porque da mesma forma que hoje a gente vê um reino espiritual nessa terra, o reino de Deus hoje em dia é espiritual, mas vai vir sim de forma física, de forma literal, no milênio. O milênio é o próprio reino de Jesus reinando 1000 anos nessa terra, depois da volta triunfal de Cristo. Ou seja, mas para você começar a entender isso, começar a entender essas coisas mais profundas da palavra, primeiro você tem que começar a entender a palavra, estudar a palavra. E só estuda a palavra quem nasceu em terra boa, quem se aprofunda na terra boa, quem começa a dar fruto. Por isso que eu estou fazendo, gente, esses devocionais, esses vídeos devocionais com textos práticos sobre a palavra de Deus para vocês aprenderem. Porque antes de colocar aqui alimento sólido, antes de colocar alimentos mais pesados, assuntos mais profundos da palavra, a gente tem que começar devagarzinho, com textos devagares. É igual alimentar criança de colo. Não dá para colocar goela abaixo uma feijoada numa criança de colo, mas tem que dar leite, né? Tem que dar papinha. Então a gente vai começar devagar, orientando vocês, ajudando vocês no que for preciso, em oração, em tudo, para que vocês ouçam a palavra, se debrucem a palavra, estudem a palavra, gente. Você não pode ficar na dependência de um pastor ou na dependência só de um vídeo desse. Mas você mesmo tem que fazer o seu devocional em casa, estudar a palavra, buscar, orar. Você mesmo tem que se dobrar a palavra, buscar e entender. Você não pode ficar dependendo de mim, dependendo de pastor A, B ou C, bispo, isso, aquilo. Você não pode depender de um vídeo, você não pode depender de um culto de 1h30, de 2 horas, para escutar um pastor falando. Máximo 40 minutos ele falando uma pregação que nem ler a Bíblia porque você não está lendo, você está ouvindo ele falar. Você precisa ter uma vida diária de oração, de busca, de santificação, de conhecimento da palavra, para você se fortalecer, para você ser essa semente que caiu em terra boa, gente. Agora, se você não se esforçar, se você não buscar de Deus, primeiramente, não se arrepender, não transformar a mente, se você não fizer isso, vai ficar impossível, gente. Então busquem santificação, busquem orientação de Deus, não só através dos outros, mas você mesmo se santificar
buscar a palavra de Deus, buscar a verdade, porque esta palavra aqui, ó, é a verdade. Isto é a verdade. E ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. O Filho é a verdade. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, dá testemunho do Filho. Dá testemunho. Então busquem santificação, busquem a palavra de Deus como nunca vocês buscaram na vida de vocês. Deixem essa palavra se enraizar dentro do coração de vocês. E aí sim, vocês vão se preparar. E aí sim vocês vão receber um alimento sólido. Porque não é de repente que você vai comer alimento sólido. Mas se você buscar se santificar, buscar a palavra de Deus, fazer devocional todos os dias, logo você vai se preparar para receber alimentos sólidos. E como tem alimento sólido, como tem assuntos interessantíssimos na Escritura, assuntos que vocês não conhecem, mas que vocês vão conhecer. O assunto do templo de Ezequiel, o assunto do milênio, assunto das duas ressurreições, assunto dos dois julgamentos, que é o trono branco e o tribunal de Cristo. Aliás, invertido, né? Primeiro o tribunal de Cristo, depois o trono branco. Assunto, igual eu já falei, das duas ressurreições. Assunto das nações, as nações que restam. Assunto das nações que aceitam a marca da besta. Assunto das nações que vão subir, né, contra Jerusalém, e as que não vão subir contra Jerusalém. O que isso vai acarretar no milênio? Você sabia que existem promessas na palavra de Deus que a igreja, os santos do Altíssimo, vão herdar a terra? Vão reinar sobre a terra? Ah, Luiz, mas isso é papo de testemunho de Jeová. Não, gente. Isso não é papo de TJ, de testemunho de Jeová. Isso aqui está na sua Bíblia, gente. É só vocês abrirem. Muitos textos a respeito disso. Mas por você, às vezes, ser um religioso, ter uma mente religiosa, você não foca naquilo que está escrito. Você foca naquilo que você aprendeu de errado a sua vida inteira. Mas ignora os textos. São textos incríveis da palavra de Deus. São revelações incríveis. As 7 festas. As 2 casas de Israel são todos assuntos incríveis, mas se você não mergulhar de cabeça nesse oceano das Escrituras, você não vai aprender. Você tem que pelo menos conhecer o básico, buscar o básico, buscar o leitinho agora, o leitinho racional, o leitinho da palavra, buscar papinha para depois comer alimento sólido. Porque o que eu vejo na igreja brasileira é que nem o leite, nem a papinha estão dando dentro dos cultos para as pessoas. Como que essas pessoas vão buscar alimento sólido se nem o leite estão ganhando? Gente, a igreja brasileira precisa mudar muito. Precisa sair desse marasmo, dessa nhaca que está, e receber um avivamento urgente, gente. E vai receber. A gente sabe que vai receber. Existem promessas dentro da Escritura, mas só quem estuda a Escritura sabe disso. Promessas de um avivamento. Um avivamento dos tempos finais, dos últimos dias. Que Deus disse que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e sobre os servos e servas. Amém, gente? Deus abençoe a vocês.